Olá, eu sou Candice Nascimento, sou psicóloga, consultora e orientadora de carreira, e hoje no quadro Histórias de Transições, eu trouxe a Janaína para vocês conhecerem. A Janaína vai contar um pouco como é que ela saiu da carreira de bancária e se encontrou na carreira de terapeuta. Bom dia, Janaína, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer te ter aqui. Eu acho que a tua história vai inspirar muitas pessoas, né, que podem se identificar contigo. E eu queria já que a gente fosse para o nosso assunto mesmo, né, para esse momento de transição de carreira, conhecer um pouquinho da tua história, da tua carreira profissional, esse trajeto que tu fizesse até o momento. Então, se tu puder já começar contando para a gente. Desde quando tu começasse lá atrás, né, na tua carreira profissional, no primeiro emprego até hoje, com os pontos principais, e aí depois a gente vai aprofundando neles, pode ser? Pode ser. Obrigada pelo convite, mais uma vez, pela oportunidade, né, de estar falando um pouquinho dessa transição meio maluca que, às vezes, quando eu conto para as pessoas, todo mundo fica assustado, porque é do 8 ao 80, praticamente, né, áreas muito diferentes, né? É Então, a verdade. minha formação, na verdade, eu sou formada em administração com especialização em comércio exterior, e ser bancária sempre foi um desejo, desde que eu iniciei a minha carreira, na verdade. Meu pai era bancário, então eu acho que isso foi alguma forma de inspiração, assim, eu via como o sucesso, a profissão, prestígio, então sempre foi algo que eu almejei. Mas, na verdade, eu iniciei primeiramente em duas empresas na área de comércio exterior. Fiquei, em média, 1 ano em cada uma delas, e daí sempre tentando essa oportunidade em banco, no caso, né? Então, até que eu consegui uma oportunidade, iniciei um banco americano que tínhamos aqui praticamente 20 anos atrás, né, em Blumenau, que é o Bank Boston. Então, eu iniciei como estagiária nesse banco, e daí fui galgando. Quase 1 ano e meio depois, eu tive a oportunidade de ser efetivada, e daí sempre fui crescendo na área, né, e fui seguindo na caminhada. Então, houve muitas mudanças nesse percurso. O Itaú depois comprou o banco, né, o Banco Americano. Então, depois houve uma incorporação com o Unibanco. Então, nessa trajetória aí, nesses 15 anos, houve bastante alterações, mas eu sempre trabalhei na área de grandes empresas, né, sempre com pessoa jurídica, e foi uma época bastante importante de formação como pessoa mesmo na minha carreira, né, de disciplina, de estudos. Então, assim, eu sou muito honrada e muito agradecida por esse período que eu vivi em banco, né? Então, depois, na verdade, a questão da saída do banco não foi muito uma escolha, apesar de eu já estar num movimento que, assim, eu já não me sentia mais feliz na profissão, mas não foi algo que eu escolhi. O último banco que eu trabalhei, nós tínhamos um contrato de 2 anos. E esse banco, na verdade, resolveu 1 ano e meio, mais ou menos, antes de encerrar o contrato, ele resolveu transferir as operações para São Paulo, centralizar. E daí até houve um convite para se deslocar, ir para outra cidade, mas como eu tinha minha vida aqui, família, né, meu marido tinha um trabalho aqui, então eu achei melhor tentar pensar em alguma outra coisa aqui, né? Então foi onde eu acabei me desligando. Na época foi um susto, apesar de intimamente já saber, né, que aquilo não ressoava mais, mas foi um susto. E nessa transição, eu não tive muito tempo de pensar. Por que eu digo isso? Logo na sequência, praticamente 2 meses depois, eu sempre gostei de moda. Então, eu acabei me unindo a uma amiga e a gente abriu um espaço. Eu vendia roupas e ela fabricava acessórios e vendia também. Então, nesse período, eu fui muito no impulso, vamos dizer assim. Era algo que eu gostava, então eu saí de uma transição, pulei para outra, mas foi muito automático. Eu não tive aquele tempo de programar, repensar, eu fui indo no fluxo. Isso foi em 2014, né? E daí eu fiquei nessa área até início de 2017, mais ou menos. Nesse período, 2014, 2017, eu tive uma série de problemas pessoais, né? Tive a perda de um familiar da minha mãe, uma pessoa muito importante. Então, aí começaram uma série de questões emocionais, na verdade, né?
E eu acho que talvez até por isso, muitas das coisas eu não consegui desempenhar nessa fase de moda, né, da venda das roupas, por todas essas questões emocionais e conflitos que aconteceram. Então, em 2017, eu resolvi dar um tempo, realmente, fazer a parada que eu não fiz lá atrás, né, de dizer realmente, o que eu quero daqui para frente, né? E essa busca começou de autoconhecimento e autocuidado, porque eu via que eu não estava bem, né, eu pessoalmente. E isso ficou muito claro para mim, que se eu não estivesse bem, muito provavelmente eu não desempenharia qualquer negócio, qualquer coisa que eu fosse fazer dali por diante, não teria muito sucesso, né? Então, eu comecei a cada vez mais me aprofundar. Essa questão emocional, busca de terapias, eu já faço há muitos anos, na verdade. Mas depois desse período, vamos dizer que eu entrei de cabeça nisso tudo, né? E daí, em 2017, na metade do ano, eu e meu marido, a gente teve uma oportunidade de entrar numa sociedade de revenda de veículos. Foi um período de grande aprendizado também, mas no final de 2018, a gente resolveu deixar essa sociedade e fomos para uma outra transição. Então, ele foi efetivamente para uma outra área, né, completamente diferente. E daí, nesse momento, eu me vi muito perdida, né? Porque daí, agora, de fato, o que eu vou fazer? O que eu vou seguir daqui por diante? Então, comecei a buscar as terapias, várias terapias distintas para autoconhecimento, e começaram a surgir oportunidades de fazer curso na área. Mas, até então, eu não tinha na ideia, na minha mente, de trabalhar com isso, que são duas coisas bem diferentes, né? Você ser usuário e você aplicar essas terapias. E fazendo esses cursos todos, chegou 2019, mais ou menos, eu recebi um convite de uma amiga, ela é fisioterapeuta, e ela estava fazendo uma formação numa técnica chamada microfisioterapia. E ela queria ter um espaço para atendimento, só que ela não queria alugar um espaço sozinha. E foi onde ela me fez o convite. E no início eu confesso que eu acabei relutando bastante. Eu pensei, nossa, será que é isso mesmo? Será que eu devo ir, não devo ir? E acabei aceitando esse convite, né? Então, desde então, né, 2019, a gente iniciou esse processo, daí a gente alugou uma sala no espaço que estava em construção, e em março, abril de 2020, bem no meio da pandemia, esse espaço ficou pronto e eu comecei a atuar. Então, vamos dizer aí que é um pouco mais de 1 ano e meio nas terapias eu estou agora, efetivamente, né? Que bacana isso. Bastante coisa aconteceu, né, nesse meio tempo mesmo. Eu percebo que tu transitaste por várias áreas bem distintas, de fato, né, bem diferentes e que, inclusive, tem conhecimento técnico ou exigências de conhecimento técnicos, de competências técnicas também diferentes, né? Se tu pudesse falar um pouquinho, Jana, da tua trajetória, especificamente dentro do banco, assim, como é que foi o teu crescimento? Que era a empresa que, né, a organização, a instituição que tu almejava muito, né, que era a questão do serviço bancário. Como é que foi o teu crescimento de estagiário, tu fosse efetivada, tivesse oportunidades de crescimento ali dentro? Como é que foi esse andar da carruagem até o momento que tu pensasse assim, poxa, começasse a cogitar que talvez tu precisasse mudar de área mesmo, né? Então, o que aconteceu nessa trajetória, se tu puder compartilhar aqui com a gente? Sim, no início do estágio, era bem o início, né, de faculdade e tudo mais, eu sempre fui uma pessoa extremamente determinada, tinha muitos objetivos. Venho de uma família humilde, então sempre tive muitos sonhos. E esses sonhos, na verdade, eram que sempre me motivavam, né? Era a principal motivação de vida que eu tinha. Então, sempre me dediquei muito, estudei bastante, dava sempre o meu melhor. E durante muitos anos, essa profissão, assim, era uma profissão que me enchia de orgulho, né? Então, eu sempre buscava fazer muito mais do que me pediam, que eu acho que esse é o segredo e, às vezes, é algo que as pessoas têm dificuldade de entender. Se você quer crescer, né, você precisa aprender a delegar, que eu acho que é algo que é bem importante, né? Saber delegar e fazer mais do que lhe pedem. Não se limitar, muitas vezes, né? E isso, durante muito tempo, eu sempre tive na minha mente. Se eu quisesse crescer, evoluir, galgar outros cargos, posições, né? E poder
solicitar remunerações financeiras, eu precisava me dedicar para isso. Então, nesse período, eu sempre busquei isso, né? Essa evolução. E através do meu desenvolvimento, do que eu entregava, é que o reconhecimento sempre ia aparecendo. Então, foi um período, assim, de muita busca de conhecimento e dedicação total. Hoje eu brinco muitas vezes a gente ficava sem almoçar, literalmente, né? Não tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair. Então, foi um período que exigia isso de mim, né? E eu só agradeço e só honro esse período, porque a gente tem que entender que muitas vezes na fase de vida da gente, a gente precisa se dedicar, a gente precisa sair da zona de conforto, né? Então, foi um período de muita construção. Então, vieram essas fusões e tudo mais, foi havendo uma série de readequações, né, estruturais. E daí eu trabalhei, na verdade, era como se fosse um único banco, porque o Itaú comprou o Bank Boston, então houve uma fusão, mas foram aí 12 anos, praticamente, quase 13 anos no mesmo banco. E daí a gente trabalhava na divisão do Itaú, que é o Itaú BBA, que era das grandes empresas. E o mercado também houve uma reestruturação, né? E eles centralizaram em Curitiba as operações. Então, aí foi um primeiro movimento que eu fiz em relação ao banco, já. Também tinha minha vida aqui, decidi ficar por aqui, então eu fui desligada. E a pessoa com quem eu trabalhava, que sempre foi minha gestora, minha chefe, ela foi para um outro banco, na verdade, abriu um escritório aqui em Blumenau, também na área de grandes empresas, e ela me fez o convite para trabalhar com ela. Então, eu fui para esse banco, né? É um banco nacional, e continuei na profissão. E nós tínhamos esse contrato que eu mencionei lá atrás de 2 anos com esse banco. E daí esse banco, por algum momento, passou por algumas questões, e eles resolveram, na verdade, desligar essa unidade aqui de Blumenau, porque nós atendíamos o estado de Santa Catarina como um todo. Mas quando houve esse movimento ali do Itaú para esse outro banco, vamos dizer assim, ali já deu um clique muito grande, mas obviamente o medo, a insegurança, né, da troca. Então, de novo, eu fui no embalo, eu recebi o convite e eu continuei. Mas foi algo assim que eu já sentia internamente que aquilo já não ressoava mais com o que eu queria fazer, né? Foi nessa fase de transição. E aí, naquele momento ali, então, que acabou o contrato, né? O banco acabou saindo daqui também, que tu te visse numa situação, poxa, agora é para valer. Tu não pensasse em nenhum momento buscar um outro banco? Porque, claro, a primeira transição, tu já tivesse a oportunidade, tu não tivesse tempo de pensar. Aí, naquele momento ali, tu pensasse assim, não, então agora eu vou aproveitar mesmo, não vou buscar nada de serviço, né, em instituições bancárias, porque eu quero fazer outra coisa. E aí já surgiu essa questão da loja, é isso? Isso mesmo. Nesse momento, nesse segundo momento de desligamento, de forma alguma passou pela minha cabeça. Assim, para mim, daí ficou muito compreendido que, assim, agora é hora de mudar, de fazer coisas diferentes. Mas, obviamente, que ao longo da minha vida, eu também me estruturei para isso. Que eu acho que isso é uma coisa muito importante que as pessoas precisam ter em mente. Muitas vezes a gente quer fazer uma transição, mas ela precisa ser planejada, estruturada, ela também não pode ser de qualquer jeito, porque às vezes aquilo que é para ser algo bom acaba sendo um processo extremamente conflituoso. Então, naquele momento, eu tinha me preparado para isso. Então, eu disse, não, agora eu posso ficar mais tranquila e seguir uma nova carreira, vamos dizer assim, né? Quando tu pensava já nessa questão de se preparar financeiramente, tu já cogitava alguma possibilidade de abrir mesmo a loja ou de fazer alguma outra coisa? Assim, tinha já alguma coisa em mente? Porque às vezes a gente se prepara financeiramente para uma transição, mas às vezes a gente não tem certeza ainda do que a gente quer, né? E aí, como tu falaste, surgiu a oportunidade de abrir a loja. Mas passou alguma outra coisa pela tua cabeça naquele momento? Naquele momento não passou nada, assim, eu me Não. estruturava, né, e tentava buscar, mas não encontrava. E daí, antes desse último banco eu sair, eu conheci essa pessoa que era parceira minha, que fazia bijuterias. E ela já vinha comentando que ela queria ter um espaço, porque ela tinha um ateliê na casa dela.
e ela queria sair de casa e ter um espaço na área central da nossa cidade, né? Então, assim, a gente vinha mais ou menos há um ano conversando antes de a gente se unir, vamos dizer assim. Então, ali é que foi surgindo esse desejo, e eu sempre gostei de moda, de tudo isso, né? Então, foi ali que a gente foi meio um ano antes já amadurecendo. Então, quando de fato aconteceu o movimento, daí a gente bateu um martelo, né? Vamos dizer assim. Que bacana isso. Foi um namoro já de algum tempo, e aí, Isso, poxa, a faca e o queijo na mão, então vamos embora, né? isso mesmo. O que que tu considera hoje como os maiores desafios dessa transição bancária, assim, para todas as outras áreas que tu passaste? Teve alguma que teve um desafio maior nesse teu processo de transição mesmo? Eu acredito que as terapias agora foi o maior desafio de todos, porque algo que eu falo para os meus pacientes que é muito importante para qualquer coisa que a gente for fazer na nossa vida, é o autoconhecimento. Isso eu acho que todos nós precisamos buscar, porque senão dificilmente a gente vai ser bem-sucedido em qualquer área, né? E isso não só pensando profissionalmente, pensando na nossa vida como ser humano, na nossa família. Então, quanto mais a gente busca esse autoconhecimento, e buscar esse autoconhecimento é muito duro, e eu vejo que é algo que as pessoas relutam muito, porque é ficar de frente com as nossas sombras, reconhecer os nossos erros. E aí é onde que é muito delicado, né? Porque muitas vezes a gente quer deixar de ladinho, quer deixar adormecido. Só que para a gente crescer, de fato, a gente precisa buscar isso, a gente precisa olhar para isso. Então, eu acredito que foi um processo bem profundo de autoconhecimento que eu entrei, assim, e falo para todo mundo, é maravilhoso, mas não vamos dizer que é fácil, porque não é, né? Aham. A gente diz que na terapia, por exemplo, eu não sei se foi esse recurso que tu buscaste também, mas no processo de psicoterapia tem o altos e baixos, né? Tem aquele dia que tu ama sair da terapia, tu sai dizendo assim, ai, como foi ótimo hoje. E tem aquele dia que tu tem vontade de dizer assim, nunca mais eu volto para a terapia. E às vezes não, com certeza, são nesses dias que a gente precisa voltar, né? Que a gente precisa se manter persistente ali, porque o processo é um desvendar do ser, né? É realmente buscar as nossas sombras, as nossas fraquezas, as nossas ansiedades, as nossas vulnerabilidades e como a gente lida com isso, né, Jana? Que legal. Então, para esses desafios, tu acabasse buscando esse tipo de ajuda, né? Essas terapias para te ajudar. Tu poderia compartilhar aqui com algumas pessoas? A gente sabe que existem vários tipos de terapias, terapias alternativas também, diferentes, mas talvez compartilhar algumas opções aqui com as pessoas daquilo que tu fizesse que funcionou para ti ou que mais funcionou nesse momento desse processo? Muito estudo da espiritualidade, foi algo que eu me aprofundei. E algo que eu sempre falo para as pessoas espiritualidade não tem nada a ver com religião. Porque tem muita gente, às vezes, que atrela isso a religiões, né? E a religião é algo que é uma escolha, pessoal de cada um. Mas buscar a espiritualidade é buscar a conexão com Deus, né? Que é essa conexão, e ela é direta, independentemente aonde a gente esteja, né? Não importa as escolhas que a gente faça. Então, buscar essa espiritualidade foi algo que eu me aprofundei muito, e estudando, lendo livros, buscando essas técnicas como um todo, muita oração. Hoje eu vejo muitos pacientes que eu recebo, as pessoas esquecem de orar, esquecem de agradecer pelo dia, esquecem de fazer uma autoanálise quando o dia finalizou. Então, são coisas, são detalhes, né? O que eu fiz nesse dia que não foi legal? Fui grosseiro com alguém, e amanhã o que eu vou fazer? Eu vou melhorar. São coisas que a gente precisa, independentemente da profissão que a gente esteja, estágio financeiro, isso é para qualquer ser humano, né? A gente buscar essa conexão. Então, isso foi algo que eu me aprofundei muito. E daí, dentro de terapias específicas,
eu brincava, eu era meio que a louca, tinha um negócio diferente e eu queria ver como é que era, vamos dizer assim, né? Então, busquei muitas coisas, florais, aromoterapia, né, que é algo que eu gosto muito, é uma das terapias que eu aplico, com os óleos essenciais, Reiki, que eu acho que é uma terapia maravilhosa, né? Barras de Axis, constelação familiar. Então, eu fui passando por todas essas terapias, e várias delas eu fui passando mais de uma vez, né? Porque é um processo. Eu vejo e falo muito isso para os meus pacientes. Às vezes as pessoas elas vão numa terapia, elas acham que ali está a fórmula mágica, a virada de chave. E não é bem assim. A terapia, ela te traz a consciência, né? Ela te traz aquele olhar para aquilo que precisa ser mudado, precisa ser modificado. Mas o agente transformador principal é você que vai fazer a mudança, o movimento. Eu uso sempre um exemplo que eu acho muito bacana, eu vou na nutricionista, ela passa o cardápio, tudo bonitinho, eu chego em casa e eu pego aquele pacotão de bolacha recheada e vou na bolacha recheada. Sim. E a terapia é a mesma coisa, né? Não adianta eu buscar tudo isso, esse entendimento, mas se eu, no meu dia a dia, nas minhas ações, eu não for fazendo as minhas correções, né? Então, a gente precisa ter esse discernimento quando a gente busca uma terapia, né? Trabalhar essa autorresponsabilidade, né? Não só isso mesmo. Mas eu tô indo na nutricionista, ela me passou um cardápio, tá? E o que tu está fazendo com o cardápio? Ele tá ali. Isso Mas mesmo. eu tô indo. Isso, não é mesmo. Assim, né? Legal. Sim. Jana, como é que foi esse despertar para atuar profissionalmente com a psicoterapia, com as terapias, desculpa. Eu lembro que tu já falasse, né? Que tu estavas fazendo esse processo contigo, tu estava sendo cliente das terapias, né, nesse momento de autoconhecimento, e que aí teve essa tua amiga que queria abrir um consultório, te convidou e tu começasse a fazer alguns cursos, mas como é que despertou essa vontade de fazer os cursos, de pensar em atuar profissionalmente com isso? O que realmente, assim, acendeu aquela luzinha no coração, sabe? Tu consegue identificar alguma coisa? Consigo, sim. Eu sempre fui uma pessoa extremamente comunicativa. Eu sempre gostei, né, de falar, de me expressar. E quando surgiu esse convite da minha amiga, apesar da resistência, entre aspas, eu busquei ouvir internamente. E eu pensei, a frase que me veio no momento se eu estou buscando todo esse conhecimento e estou visualizando essa minha melhora, por que eu não posso trazer isso para outras pessoas? Né? Eu fui vendo essas possibilidades, essas mudanças acontecendo em mim. E isso foi me trazendo uma alegria imensa, né? De ver que é possível a gente transformar todas aquelas dores do passado, né? Vencer aqueles desafios. Então, essa eu acho que foi a grande virada de chave, assim, ter essa vontade de toda essa busca que eu fiz ao longo da minha vida, poder ajudar as pessoas, poder usar isso para transformar a vida das pessoas. Eu acho que essa foi a principal virada, vamos dizer assim, né? Foi o teu maior motivador aí desse processo. Foi, com que certeza. Bacana. Uma curiosidade, assim, como é que foi falar sobre isso com as pessoas ao teu redor, com o teu marido, com a tua família, com os teus amigos? As pessoas se, assim, achavam estranho, se surpreendiam, te apoiavam, ou diziam assim, tu tá louca? Como é que foi esse momento, Jana? Na verdade, assim, as pessoas que estavam ao meu redor, eu sempre fui uma pessoa que naturalmente sempre gostou de conversar, de orientar as pessoas. Então, eu acho que era algo nato já em mim, né? Que às vezes a gente tem coisas que a gente faz sem nem perceber. E quando eu falei para os meus amigos, né, pessoas próximas, as pessoas me diziam assim: nossa, isso é a tua cara. Olha, que feedback, hein? Esse é o melhor de todos. Que bacana. E quem me conhece sabe que eu sempre busquei muito essa questão de autoconhecimento, né? Então, isso já era algo que fazia parte da minha vida, independentemente da profissão que eu tinha, era algo paralelo que eu sempre buscava, né? Essa evolução, melhora constante, né? Minha, né? Pessoal, na verdade. Então, assim, não foi
vamos dizer que não foi uma surpresa tão grande para as pessoas, né? Porque isso já fazia parte da minha vida e eu tive muito apoio, muito incentivo, né? E só tenho a agradecer a oportunidade hoje de poder trazer um pouquinho desse conhecimento, dessa vivência, né, para as pessoas. Uhum. Tu vê só, né, que interessante. Isso até é uma coisa, tipo, mais uma forma de te motivar e te estimular a dizer assim, eu tô no caminho certo, então é isso mesmo, porque, cara, dizer que isso é a tua cara é a tua essência, né? Então as pessoas já sentiam isso de ti. Que fantástico, Jana, essa parte, eu acho que, olha, acho não, me arrepia, assim, porque é muito forte, né? É muito Muito forte. forte. Além desse processo do autoconhecimento, que eu acredito que foi o que mais fez diferença no teu processo, na tua transição, teve alguma outra coisa que também fez bastante diferença para que tu conseguisse fazer todo esse movimento, assim, da melhor forma que foi possível? Alguma outra questão além do autoconhecimento? Tu assim, pensa em alguma coisa? Eu sei que tu falaste também da questão financeira, né, desse teu planejamento que te ajudou, te deu esse suporte também nesse momento, mas tu lembra de mais alguma coisa ou não? É isso mesmo, é nesse caminho. Tem coisas que eu acredito que a gente vem com algum propósito, né? E a vida ela vai encaminhando a gente, direcionando para isso. E o que eu comento com as pessoas às vezes acham que terapeuta é aquela pessoa que não tem problemas, que tem uma vida perfeita, maravilhosa, que tudo flui da melhor maneira possível, né? Então, eu acredito hoje que eu passei por tantas coisas diferentes justamente para estar na profissão que eu estou hoje. Uhum. Então, hoje eu honro muito e agradeço todas essas dificuldades que eu passei. Porque como é que eu seria terapeuta, passaria por problemas financeiros, perdas na família, doenças, se eu não tivesse vivenciado tudo isso? É difícil você ouvir alguém, né, hoje, se você não passou, não vivenciou por tudo isso. Você não passou por essas dores. Então, eu acho que ao longo da minha vida, todas essas dores foram me preparando, né, para essa profissão atual. E eu vivi muitas coisas em N aspectos, desde perda financeira em negócios, foram muitos altos e baixos, né? Então, eu acredito que os movimentos mesmo da minha vida me trouxeram as terapias hoje, né? Eu acredito muito nada na nossa vida acontece por acaso, né? Eu acho que a gente vai sendo preparado ao longo da vida, passando por processos para chegar num certo momento e atuar com aquilo que a gente realmente veio fazer nessa caminhada, né? Que legal. Então, entender que realmente tudo fez parte, né, daquilo que estava aí planejado para ti, tu fosse sendo é, muito protagonista também desse teu processo, né? Ah, vamos por aqui, vou fazer isso, vou buscar, vou me autoconhecer. Tu fosse te trabalhando internamente, isso também foi dando esse start aí, esses insights, né, do caminho para seguir. Hoje tu estás satisfeita? Pensa em alguma coisa? Tem algum planejamento nesse sentido na tua carreira atual? Sim, eu estou satisfeita. Foi um processo assim muito longo, né? E foi 1 ano e meio que eu diria que às vezes parece que vale por 5, porque foram muitas transformações, né? E eu acho que tudo que a gente está vivendo, desde pandemia, eu acho que foram últimos 2 anos assim muito intensos para todos, né? Sem exceção. E Uhum. obviamente a gente vai aprendendo muito. E eu tive que aprender muito com essas terapias, porque nas terapias entra a mesma questão que eu falei lá atrás com relação às roupas. Uma coisa é você gostar, você é o seu usuário, outra coisa é você pensar naquilo de forma profissional, né? Então, a gente precisa ir se readequando, né? Então, eu vejo que agora eu estou numa nova fase, baseada nos meus atendimentos, né? Hoje, eu me comunico muito com as pessoas e eu vejo que a aplicação da técnica que a pessoa vem para o meu consultório, ela é só a cereja do bolo, porque Aham. boa parte eu vejo, olha, eu posso dizer talvez 80%, acontece na comunicação, na conversa. Às vezes a gente fica 2, 3 horas conversando com o mesmo paciente, Uhum. né?
para tentar entender toda a história de vida, o que está acontecendo, e eu vejo que é aí, muitas vezes, que as transformações acontecem, né? Não é só na aplicação da técnica, é trazer esse olhar, né, da vida como um todo, o que precisa ser ajustado, esses movimentos, né, para que a pessoa, ela mesma, consiga enxergar o que ela precisa modificar, para daí os movimentos irem acontecendo. Então, eu estou indo para uma fase agora mais comunicativa, deixando isso fluir um pouco mais, né? Que eu acho que é um próximo passo daqui por diante, né? E aquilo que a gente conversou antes, de trazer até mais vídeos para o meu Instagram, né? Falando de assuntos de dia a dia, que eu acho que isso é muito importante trazer esse olhar, porque todos nós estamos aqui para melhorarmos, né? Como seres, como indivíduos. E às vezes a gente fica muito esperando que as coisas ao nosso redor mudem, que as pessoas, que os movimentos aconteçam, e as coisas ao nosso redor, elas só mudam quando a gente muda, né? Então é isso que eu gosto sempre de deixar muito claro para as pessoas que, né, meus pacientes, as pessoas que me procuram, é trazer esse olhar, dizer, a transformação é você. Não adianta vir ao marido, fulano. Infelizmente, a mudança está em nós, não está no outro, né? É esse movimento que precisa acontecer. E foi isso que eu vivenciei na minha vida. Passei durante anos, muitas vezes, questionando uma série de coisas, e eu vi que aquilo fez parte de um passado, e aquilo não ia mudar mais. E eu é que tinha que mudar o meu olhar sobre aquilo. Então, é o que eu gosto sempre de reforçar com todo mundo. Eu acho que é a gente que tem que mudar o olhar para as coisas, né? Que bacana, Jana. Nossa, hoje tu faz aquilo que a gente fala, né? Aquilo que tu descobriste que é o teu talento, talento nato, aquilo que vem contigo e que tu faz muito bem, né? Então, não tem como dar errado, né? Só sucesso. Sim, E é com sempre se certeza. desenvolvendo. A gente sabe que toda a nossa trajetória profissional, né, ela é de desenvolvimento. A gente não para nunca, né? Sempre tem coisas novas, a gente pode melhorar em algum processo. Então, é o autodesenvolvimento e o constante desenvolvimento também. Agora, o que tu deixaria de dicas para as pessoas que estão pensando em fazer uma transição de carreira, talvez até pensando na tua experiência, né, na tua transição que foi lá no começo de bancária, agora, né, para terapeuta, o que a pessoa pode fazer se ela tem interesse, né, em fazer coisas tão diferentes assim, ou se ela vai descobrindo isso no caminho também, o que tu deixaria de dicas para essas pessoas? Eu acho que a gente precisa olhar aquilo que a gente faz com amor. Aquilo que, quando a gente faz, a gente se sente feliz, realizado. Aquilo que a gente sente que o preenchimento é aqui, né? Obviamente, todos nós precisamos de recursos para pagar as nossas contas, mas eu acho que essa sensação de bem-estar, ela é o gatilho, ela é o início, na verdade, para a gente saber o que de fato eu gosto de fazer, que caminho eu gostaria de seguir, porque qualquer profissão que a gente escolha vai ter momentos bons e momentos difíceis. E o que vai manter a gente nos momentos difíceis? É justamente esse amor, essa paixão. Porque se você já está num caminho que não é exatamente aquilo que você gostaria, né? Acaba tendo dificuldades, muitas vezes, de seguir nessa caminhada. Então, assim, principalmente é ouvir internamente. O que eu gosto, em que eu sou bom, o que eu faço que as pessoas reconhecem. Ah, eu faço doces maravilhosamente bem. Talvez aí seja um caminho, né? Então, cada um ouvir essa voz interna. Segundo passo é se preparar para isso, para essa transição. Porque uma coisa a gente precisa ter em mente, não dá para também deixar o emocional muitas vezes nos levar. Eu fiz essas transições todas, mas eu também tinha um amparo financeiro, que eu acho que é importante. Por mais que muitas vezes eu já não estava mais tão feliz na minha carreira bancária, mas eu sabia que eu precisava ainda de algum tempo para me estruturar a minha vida pessoal, porque senão muitas vezes a gente faz essas coisas no calor da emoção e depois você está gerando um outro problema, né? E como eu comentei antes, a gente precisa do dinheiro, a gente precisa dos recursos para manter a nossa vida, as nossas contas.
Então, essa preparação, esse planejamento, ele é muito importante, né? E o último, que é algo que eu reforço muito, é essa busca de autoconhecimento. Nos melhorarmos como pessoas, para a gente ter força, ter coragem, para enfrentar os desafios que a vida vai colocando. Porque em qualquer profissão, e eu digo na minha mesmo, tem muitas pessoas que vão vir e vão se identificar com a Janaína. Nossa, né? Estão lá, às vezes há um ano já vindo. E tem pessoas que vão entrar no consultório e nunca mais vão aparecer. Então, é aquela coisa. Hoje, eu fui aprendendo a trabalhar isso nas terapias também. Cada pessoa que entra na minha sala, eu dou o meu melhor. Mas eu preciso respeitar o momento daquela pessoa. Muitas vezes, aquela pessoa ela não veio mais, porque talvez ela não estava preparada para aquilo, para aquela mudança, para aquela transformação, ou ela não se identificou, talvez, com a minha terapia. Então, a gente precisa ter esse entendimento também, né? Então, esse autoconhecimento, essa busca toda, para as nossas relações como um todo, isso é essencial, para que quando a gente tiver adversidades na vida da gente, seja emocional, financeira, espiritual, a gente tem essa estrutura, né, para vencer esses desafios. Então, isso, independentemente da carreira, é algo que todos nós deveríamos buscar. E, por último, e mais importante para mim, espiritualidade. Conexão com Deus, oração. Isso eu vejo que é algo que é uma carência muito grande nas pessoas. E eu sempre falo, se eu venci os desafios da minha vida, em primeiro lugar, eu sempre agradeço e honro a Deus. Sempre me conectei muito com ele. E sempre pedi muita orientação, muito sinal. E ele sempre foi me mostrando os caminhos. Então, isso eu acho que é algo que é imprescindível. Não tem como a gente viver sem essa conexão. Senão vira uma vida muito vazia, eu acho, né? Assim, para mim, hoje, Deus é algo que eu sempre falo. Eu me emociono quando eu falo. Porque sem ele, eu não teria suportado a metade do que aconteceu na minha vida, né? Então, esses 4 pontos é que eu deixaria, assim, como mensagem, né? Para quem quiser fazer uma troca de carreira. E para a vida como um todo. Sim, exatamente, Então, a espiritualidade como um ponto fundamental, né, nesse processo, entender aquilo que faz o nosso coração cantar, né, como dizem as pessoas, fazer esse planejamento financeiro, né, se preparar financeiramente para isso e seguir no processo de autoconhecimento para a vida de todas as áreas, não só focado na carreira, mas de uma maneira geral. Esses seriam os 4 pontos importantes, as 4 dicas que tu deixaria, então, para as pessoas que querem, que pensam na transição. Quando tu fala da espiritualidade, Jana, eu penso muito, porque hoje em dia, né, a gente fala muito da gratidão e tal, e a palavra gratidão, ela acabou virando ficou meio banal, às vezes, até quando as pessoas usam, né, na sua vida, né? Mas existe todo um sentido por trás da gratidão, inclusive a ciência da gratidão. A gente tem estudos aí científicos do quão poderoso é a gente ser grato pelas coisas, né? E ser grato verdadeiramente. Quando às vezes a gente pensa em fazer uma oração, alguma coisa, muitas pessoas só pensam nisso na hora que estão precisando de alguma coisa, né? Ai, tem alguma coisa acontecendo, então eu preciso fazer uma novena, eu preciso rezar, eu preciso ir, né, a algum lugar, eu preciso fazer uma meditação, mas às vezes as pessoas não se percebem do quanto é importante a gente parar em alguns momentos para fazer esse momento de agradecimento, né? E agradecer por tudo, né? Aceitar as coisas como elas estão naquele momento e ser grato por isso também. Então, acho que foi um ponto super importante que tu tocasse aí e que faz muito sentido para mim também, que eu também carrego e levo para a minha vida, né? Então, gratidão de verdade nesse momento por toda a tua contribuição. E, Jana, tem mais alguma coisa que tu gostaria de falar, que eu não te perguntei, mas que tu considera importante nesse processo? Alguma coisa que ainda tu acredita que pode ser útil para quem está nos assistindo?
Vou fazer um complemento com relação a essa questão da gratidão, que tu colocaste muito bem, né? E é muito fácil a gente ser grato, realmente, quando as coisas funcionam da forma como a gente gostaria, né? E como é difícil entender. Eu fiz até uma enquete no meu Instagram há uns dias atrás. Quando as coisas não saem como você gostaria, você surta ou você confia? E é engraçado, né? Porque tem pessoas que foram lá e responderam, não, eu surto. Uhum. E é uma grande maioria. Uhum. E a vida me ensinou muito isso, assim, a literalmente confiar de que, fato, aquilo às vezes não está acontecendo, é porque eu não estou preparada para aquilo naquele momento, ou aquilo não era o melhor, e eu vivenciei isso muito ao longo da minha caminhada. E momentos que não foram fáceis, momentos de negócios, de perder recursos financeiros, de fato, economias de uma vida. E nesse momento, foi um momento muito crucial de pensar assim, nossa, o que isso está querendo me dizer? E hoje, 2, 3 anos depois, se isso não tivesse acontecido, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, eu acho que é esse entendimento que a gente precisa ter sobre a gratidão, na verdade. Quando as coisas não estão funcionando exatamente como a gente gostaria, é porque tem algo melhor lá na frente, mais adequado, né, para o nosso momento de vida, para a nossa carreira, para o nosso propósito. Então, é aceitar e buscar essa compreensão. E gratidão também pelas coisas mínimas do dia a dia. As coisas que hoje em dia, a gente não vive mais o momento presente, a gente não se percebe mais. Coisas simples como um bom banho, uma boa cama, né? O alimento que está na mesa, parece bobo, às vezes, para muitas pessoas, mas realmente, às vezes, a gente só vai percebendo uma doença, uma dificuldade de poder tomar um banho sozinho, precisar de auxílio né, de alguém. Então, essas coisas simples, que são as que mais importam, que a gente precisa também ter essa observação, né, no dia a dia. Não sair um pouco desse automático que as pessoas tanto estão, né? Muitas vezes está tomando um banho, mas não está presente naquele banho. Está pensando no problema que tem que resolver no dia seguinte, vai para a cama, eu sempre brinco, a cama é para dormir, não é para pensar no dia seguinte e nem resolver problemas, né? Então, são essas coisas, a gente buscar mais essa presença em tudo que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Que fantástico, fantástico. E quando a gente olha para a carreira, né, tem muita relação com isso também. Às vezes, o que essas coisas que estão me incomodando querem dizer? E às vezes elas querem dizer, inclusive, sobre mim. Não é nem sobre o que está acontecendo, sobre o outro, é sobre mim, né? E agradece, aceita. E o aceitar não é o aceitar e se conformar com a situação, né? Não é nesse sentido quando a gente fala da aceitação. Eu faço tudo o que está nas minhas mãos, mas tem coisas que eu não controlo. Então, relaxa, aceita isso e seja grato por isso, porque coisas melhores com certeza virão. E aí a gente tem a questão da energia da física quântica, né? E podemos entrar numa série de outras questões também. Mas o universo vem e vai nos transitando para aquilo que é melhor, né? Então, confiar é muito importante também. De novo, aquilo que tu falaste lá no começo, eu preciso fazer a minha parte, né? Eu fazendo a minha parte, confiando que as coisas vão se encaminhar do jeito que elas têm que se encaminhar, é só agradecer, né? E usufruir daquilo ali. Que legal. Jana, muito obrigada, né? Mais uma vez, assim, por esse momento, gratidão imensa mesmo. Eu tenho certeza que as tuas palavras, realmente tens o dom aí de conversar e de trazer essa coisa boa, né? Esse sentimento gostoso para as pessoas. Então, gratidão, tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas nesse processo que elas estão passando também. Obrigada mais uma vez por compartilhar toda essa tua experiência, né, essa tua trajetória conosco, tá bom? Então, agradeço imensamente. Um grande abraço e a gente se vê por aí. Com certeza. Obrigada.